Então, a gente tinha parado um pouco aqui para discutir aquela questão justamente de que em IFs mais altos, passo mantido. Discutimos também a questão de lotação, pastoreio contínuo, que a Fernanda não gostou muito da lotação. Então, eu expliquei, eu falei, para mim, tudo bem, desde que quando diz, eu, para mim, faz uma de uso termo, né? Por força de hábito, tenho usado mais a expressão lotação do que o pastoreio. Oi? Ela só foi barrada dos próximos cursos. Não tem nada. Mais emoção. Tá, então nesse caso de pastoração contínua, a ideia então que o Barros traz na 83 é basicamente que é inevitável que, como você mantém um pasto alto, você tem uma proporção grande daquela forragem que é mantida ali, que acaba sendo perdida por sua essência. E esse é o primeiro pecadinho que é cometido, que a gente vai olhar aqui, nessa figura. Aqui, essa representação esquemática aqui, na verdade, é a taxa de fluxo de carbono, quando a gente considera pasto sobre pastoreio contínuo, planejado em diferentes intensidades de pastejo ou momentos em IAF. Então, aqui no cenário, por exemplo, um pasto contínuo em IAF mais alto, IAFs decrescentes, certo? Ou intensidades mais altas de pastejo. Nesse cenário, quando a gente mostrou fotossíntese bruta, aquilo que é acumulado, que é absorvido de carbono por esse espaço planejado mais altos, você tem eles em pontos mais altos. Você tem aqui um custo de carbono que é usado também proporcionalmente maior nessas condições, tanto para a respiração de toda a parte aérea, quanto para crescimento e respiração do sistema radicular. Como a gente mostrou, ela segue uma certa proporção, independentemente da condição que o passo é medido, para um dado IAF, né? Não numa dada altura, em altura você pode ter diferentes alturas, mas IAFs similares, né? Então, outra questão que a gente pode discutir mais para frente. Então, você tem um custo alto com respiração de raiz, onde o crescimento aqui, na verdade, ele acaba sendo relativamente constante, que já é uma primeira ideia de que a gente pode manter esse crescimento, ou esse acúmulo líquido, ou fotossíntese líquida, relativamente constante, uma certa amplitude de alturas, que é algo que também, naquele trabalho de British Hipótese, vai ser mostrado em 83, que é você ter esse acúmulo líquido dentro de uma amplitude de IAF, de massa de forragem relativamente constante. E aqui você tem aquilo que eu digo como aquele pecadinho, né? Que é como você tem uma proporção maior da forragem que é removida em IAFs intensos por minimizar o processo de essência, a colheita daquilo que é fotossíntese bruta, do que é acumulado ou removido da área, é proposto isso em 83 em condições de IAFs mais baixos. Bom, a gente andou muito nesses últimos 30 anos, então a gente compreende as coisas melhor, mas eu diria que isso que está dito de forma textual em Passos 88, né, pode ter sido talvez uma razão embrionária de você usar como justificativo esses pastejos muito severos como uma forma de minimizar a senescência e, portanto, justificar, como a gente vê hoje, Nova Zelândia, Irlanda, não sei uma foto, né? Mas a Irlanda com 3 centímetros, mas é bem perene. Você tem isso tão severamente desfolhado de uma forma enquanto você minimizar o processo de senescência, como se isso fosse algo ruim, não é ruim. E mesmo porque a gente sabe hoje que você consegue ter acúmulos líquidos mesmo com senescência alta, o que é algo bom para todo o sistema, do ponto de vista ambiental, inclusive, como todo. Mas isso está colocado lá em 83 como uma forma para você maximizar a remoção dessa assimilação de carbono, você trabalhar com condições de IAF relativamente mais baixos, IAFs altos, no caso de rotação contínua. Sempre lembrando que há uma diferença entre IAF constante, manutenção de IAFs constantes, e alturas constantes. Não tem exatamente uma relação sempre direta, você pode ter alturas diferentes, mesmo IAF. Ou em alguns cenários, mesma altura e IAFs diferentes também isso acontece. Tá?
Então, a relação entre consumo e crescimento, né, ela aumenta essa relação, a proporção daquilo que é removido, que é consumido, removido da área na forma de carbono, é removido nessa proposição do passos, conforme você aumenta a intensidade de passeio e trabalha com passo em X. Isso é apontado por ele como sendo uma forma tão eficaz de você ou uma estratégia para manter essas condições de passo em X mais baixos. Bom, isso é o contínuo, que é basicamente a discussão que o Passos traz, aqueles dois trabalhos dele de 83, A e B. Eu mandei como um texto complementar para vocês, eu acho que são textos bem interessantes, mas um resumo do que está lá, colocado, a gente colocou aqui essa primeira parte da manhã. No caso de dotação rotacionada, a capacidade fotossintética desse pasto, ele depende essencialmente da área foliar que você deixa após o passeio. Então, ele é o produto disso. Né? É o produto, quanto mais severo for uma desfolha, você tem uma área foliar remanescente muito baixa, isso acaba retardando o processo de passeio. Isso, inclusive, se a gente pegar e remontar lá a curva de Brown, tem uma fase, então, onde você tem uma reconstrução lenta do aparato fotossintético inicial, porque há uma demanda, então, de energia por parte de carboidratos de reserva para reconstruir esse primeiro aparato fotossintético. Depois, sim, você reconstrói isso, você tem uma fase mais linear de crescimento, mais rápido, e depois você estabiliza isso, porque você atinge um IAF, onde começa a ter um alto sombreamento desse pasto, onde as folhas, eu insisti muito nisso, vocês não esqueçam mesmo, né? Onde existe um sombreamento excessivo de folhas mais de baixo, e essas folhas contribuem para o IAF, mas tem fotossíntese líquida, às vezes negativa, ou seja, são drenos, né, de carboidrato. Quando as folhas jovens têm que sustentar ou mantê-las vivas, mas a hora que você vai lá integrar para a diária foliar, isso está sobrando aquele IAF. Então, por isso que há um certo descolamento, por isso para vocês, né, talvez tenha assustado vocês, entre uma relação direta de IAF e acúmulo, por conta dessa contribuição de folhas que não contribuem com a fotossíntese. É claro que quando você desfolha e deixa algum IAF remanescente, essas folhas velhas, elas possuem uma capacidade, porém limitada, de readaptar esse novo nível de radiância a que elas são submetidas, né? Porque elas são folhas, primeiro, não esqueça, já estão velhas, se existe uma determinação genética na duração de vida de folha, como a gente viu ontem, essas folhas já estão caminhando para um processo, inclusive, de perda de degradação de rubisco, de proteína, enfim, elas já são folhas velhas, então elas não têm essa capacidade, mesmo depois de uma desfolha, mesmo que você mantenha, às vezes, alguma área foliar, a gente tem que lembrar que essas folhas não têm potencial fotossintético extremamente alto, como a gente mostrou, aquelas folhas com expansão, a última folha completamente expandida. Tá? Então, a consequência disso é essa reverberação lenta no início, principalmente quando você usa desfolhas excessivamente severas. Tá? Então, após essa desfolha, o que ocorre é um balanço negativo de carbono. Lembrando sempre, no caso de desfolha severa, tá? Porque com desfolha severa, você não tem folha, então você tem consumo de carboidrato pela planta para restaurar esse primeiro aparato fotossintético, para aí sim ter fotossíntese, essa nova folhas que são agora jovens, completamente expostas à luz, começa então a haver novamente um reequilíbrio daquilo que é fotossintetizado, usado para crescimento de folha, mandar para a raiz, como reserva o carboidrato estrutural. Né? No caso de rotação rotacionada, a gente tem infinitas combinações entre possibilidades de frequência e intensidade. É infinito mesmo. Se a gente pudesse, não tem como, né? Você pode combinar de infinitas possibilidades entre momentos de entrar e tirar um animal do pasto, entre o momento de cortar o pasto ou a altura que você corta. Isso é infinito. Essas combinações são infinitas. Tá? E muitos trabalhos acabam por analisar o efeito isolado. Lembram que eu comentei com vocês que existe na literatura, na década de 70 e 80, um absurdo de trabalhos que comparam métodos. E os resultados, normalmente, eles são muito contraditórios e inconclusivos por conta daquelas razões que a gente discutiu. Ou seja,
você faz o experimento quando você usa taxa de lotação com variável controle, é o tipo de experimento que não te permite conclusão alguma. Você usa intervalo fixo de rebrota e quer comparar isso, por exemplo, com lotação rotacionada, rotativa, com intervalo fixo de rebrota, com lotação contínua, usando a taxa de lotação com variável controle ainda, a conclusão é algo que não te leva a lugar nenhum, ela não é replicada, ela não é reproduzível, ela não é reprodutível isso. Né? Não tem como isso ser tocado adiante. Né? Aqui a gente talvez tenha que parar um pouquinho nessas figuras, porque elas, eu diria que elas fazem parte de um raciocínio central que está lá em Passos 88. Oi, Helena? Essa parte central do trabalho de Passos 88, só que a gente tem que explicar exatamente, vocês podem depois ver em detalhes isso, eu vou contar basicamente o que foi feito aqui. Basicamente, que são modelos matemáticos. Tá? Espera o William chegar aqui para a gente continuar assim. Isso, o que essas figuras significam? Bom, o que o Passos faz no trabalho dele, um dos trabalhos dele de 88? Isso que são simulações onde esses números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles são passos que partem de diferentes IFs residuais. Então, 1, por exemplo, é um passo que parte de meio, que é F de meio, que ele é desfolhado até meio. Tá? O 2, 0,8, 3, 1 e 1. O 4, 3 e 4. O 5, 5 e 3. E o 6, imagine, é um passo que é desfolhado até um IF de 6 e 8. Uma leniência absurda. Então, você tem os contrastes, os passos excessivamente desfolhados, partindo de um F muito pequeno, quanto um passo no oposto, completamente uma leniência absurda. Aqui é a taxa de crescimento. Percebam que essas curvas de crescimento, um ponto de passo altamente desfolhado, com foco 1, por exemplo, parte de um IF muito baixo, ele guarda uma semelhança muito grande com essa curva do Brown, lá do X50. É igualzinho, a ideia. No começo você tem uma reconstrução do separado fotossintético, aí você reconstrói isso, depois tem uma fase linear de crescimento que atinge um pico onde você não tem mais assimilação, a fotossíntese bruta se mantém constante por conta da manutenção de uma área foliar fotossintetizante, onde isso fica estabilizado. Conforme você vai aumentando os IAFs, percebam que até IAFs baixos, ainda assim, de meio até 1, as curvas elas são similares, apesar de um IAF já um pouquinho mais alto, de 1, você já suprimiu em parte essa fase 1 aqui, né? Uma fase 1, uma fase de crescimento lento, você começa lentamente, conforme você trabalha com folhas cada vez menos severas, com mais pastejos mais lenientes, a fazer uma supressão, basicamente, da fase 1 de crescimento lento, por conta da manutenção de uma área foliar residual do pasto, que já sai fazendo fotossíntese e crescendo a taxas mais altas. Já acontece aqui nesse caso na IF de 1 em 1, e ela fica muito evidente, assim, quando a leniência aumenta demais, né? Em cenários de leniência extrema, por exemplo, é praticamente como se fosse isso que é modelo, mas como se fosse quase uma desfolha, uma bitocada no pasto para promover um mínimo de desfolha, você praticamente não tem nenhuma alteração na área foliar significativa a ponto de haver um aumento na própria fotossíntese bruta, ou seja, ela é linear, né, esse crescimento. O que muda, de certa forma, é o ponto onde você atinge, eu diria, o ponto máximo de fotossíntese bruta, ou seja, quanto mais severo for a desfolha, maior é o intervalo necessário para que se atinja o ponto máximo de fotossíntese bruta. Tá? Isso é o que mostra essa figura aqui.
Aqui a gente tem a senescência. Já vamos para essas outras figuras C e D aqui. A senescência se comporta de maneira ao contrário nesse sentido. Por quê? Porque com um passo muito severo, não se esqueça que como a área foliar remanescente é muito pequena, existe um intervalo de tempo relativamente longo, onde você tem crescimento com praticamente ausência de senescência, porque simplesmente você não tem folha para papel. Já que você removeu todo mundo, ou manteve uma área foliar muito pequenininha, então a senescência no começo era muito baixa, certo? Em passos esfoliados muito severamente. Conforme você vai aumentando essa área foliar residual, perceba que já fica algum material no pasto, onde a tua senescência também aumenta. Ou seja, manteve o IAF ali de 3, 4 no pasto, ora, o pasto começa a crescer e tem folhas velhas ali embaixo que estão morrendo também. A senescência já parte de níveis mais altos, né? Então ela trabalha no sentido oposto. Esse atraso, inclusive, aqui nesse processo de senescência em relação à produção de novos tecidos, é que vai levar o pasto a sugerir, por exemplo, que a gente poderia ter métodos de pastoreio rotativo aumentos na produção líquida de forragem de até 20%. Mas percebam que isso só seria, em tese, conseguido quando a desfolha é severa. Porque esse é o único cenário em que há o atraso. Nos outros não há atraso. Nos outros o processo de senescência e produção de tecidos ocorre de uma maneira absolutamente similar à própria lotação contínua com desfolhas lenientes. Tem crescimento, tem senescência, tem crescimento, tem senescência, e isso acontece de maneira concomitante quando as desfolhas são cada vez mais lenientes. Está claro isso? Sim? Muito bem. Outra coisa que o Passos vai fazer, que é bastante interessante, é fazer umas estimativas, umas modelagens das taxas instantâneas de acúmulo e taxa média de acúmulo do pasto. Para a gente separar ou entender o que elas significam, talvez a gente use um exemplozinho que fique mais didático para entender o que é a instantânea, a taxa instantânea de crescimento e o que é a taxa média de crescimento. Vamos imaginar que a gente parte do ponto zero, que é um ponto zero, dia zero, no dia zero, onde eu fiz um corte no pasto. E aí eu vou lá, por exemplo, no dia, pode ser semana, dia, na verdade eu não faria isso, não detectaria tão fácil essas evoluções em massa, mas vamos pegar aqui semana 1, semana 2, assim por diante. Vamos imaginar que fosse semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Se tivesse muito didático aqui, me avise, tá? Eu parti do princípio que esse conceito de crescimento instantâneo, acúmulo instantâneo breve, talvez eu não estou familiar a todos. Mas aqui eu tenho um ponto de massa onde eu passo no chão, eu vou lá depois de uma semana, eu meço 500 kg de fábrica. Aí numa mesma área. Passa mais uma semana, eu vou uma área ao lado, onde eu não cortei na semana anterior, identifico que lá tem 1.200 kg. Eu vou na semana 3, tem 2.100. Vou na semana 4, tem 3,5. A massa está aumentando ao longo do tempo. A taxa de crescimento instantâneo, ela reflete basicamente como se fosse a taxa de crescimento do dia. A variação de biomassa, por exemplo, de um dia para o outro, de uma semana para outra. Então, por exemplo, qual seria a taxa de crescimento instantâneo aqui nessa semana 1? Seria o equivalente, por exemplo, a 500 kg de forragem que cresceu no intervalo de 7 dias. Portanto, aqui 70 e alguma coisa, né? 71 e alguma coisa, isso? 71. A próxima taxa de crescimento instantâneo é dada pela diferença da evolução da massa da semana 2 para a semana 1, ou no dia 2 do dia 1. Tá? Então é 1.200 menos 500
dividido pelo mesmo intervalo de tempo transcorrido entre esses cortes. Tá? O Parsons deriva isso, tá? Ele não mediu isso, essas evoluções. Então, 1.200 por 500 é 700. 700 por 7? 100. Semana 3, 2.100 menos 1.200? 900. Por 7? 128. 3.500 por 2.100? 1.400 por 7? 200. Isso daqui, então, é a taxa de crescimento instantâneo. Não é simplesmente você diminuir uma massa de forragem de uma semana, de um dia seguinte, menos do dia anterior, e dividir pelo intervalo de tempo transcorrido entre essas avaliações. E a taxa de crescimento médio, aqui nesse caso é a mesma, que é 500 dividido por uma semana, então ela é igual. E aqui já é 1.200 dividido por 14 dias. É quanto, na média, acumulou ao longo dos 14 dias. Quanto é que está aqui? 86. E aqui 2.100 por 3 semanas. 100. 3.500 por 28 dias, 4 semanas. 125. Então essas figuras, elas representam justamente as variações desses dois tipos de calcular as taxas de acúmulo, tanto instantânea quanto média. Então percebam duas coisas. Primeiro, sempre a taxa de acúmulo instantânea, além de ela ser maior sempre do que a taxa de acúmulo médio, o momento em que ela ocorre é anterior à taxa máxima de acúmulo médio. Certo? Então, por exemplo, na linha 1 aqui, a taxa máxima de crescimento instantâneo está acima de 25 e ela antecede o momento onde a taxa de crescimento médio é máxima. Certo? Então, sempre vai haver um retardo no momento em que eu tenho a taxa média máxima de acúmulo acontecendo. Tá? Então, isso é o significado dessas taxas de crescimento instantâneo ou taxa de crescimento médio. Tá? Normalmente a gente faz estimativas de acúmulo médio do pasto. A gente não vai no pasto ao longo da reprodução medindo as evoluções da massa de forragem semanalmente, ou a cada 3, 4 dias, coletar massa enquanto está reproduzindo. Não, a gente faz uma massa pré-pós, espera um intervalo de tempo, ela faz uma massa pré, e o que a gente tem de fato estimado normalmente nos nossos experimentos são as taxas de acúmulo médio, certo? Nesse pasto, onde a gente tem sempre as taxas de acúmulo instantâneo, normalmente acontecendo no momento anterior. Percebam que isso só não é verdade quando você aumenta a leniência. Isso acontece quando as severidades são altas. Quando você vai aumentando a leniência da lisfolha, começa a haver uma convergência nos momentos onde as taxas de crescimento instantâneo e média, elas são máximas no mesmo momento. Certo? Por isso, aqui começa a aparecer uma primeira, na verdade, evidência, eu diria assim, a gente pode interpretar isso dessa maneira, do porquê, de certa forma, a severidade como fator isolado é o principal determinante de uma redução na tua taxa de acúmulo global, e no acúmulo global passa o número de tudo que ele quiser. Certo? Porque para acontecer as taxas máximas médias de acúmulo, o intervalo de tempo tem que ser muito longo. Se a gente considerar que existe um período de crescimento vegetativo intenso para esperar sempre isso acontecer, as suas massas médias, massas de acúmulo, teriam que ser muito demoradas para acontecer. Tá? Então, há um certo momento onde as taxas de crescimento instantâneo e médio são máximos, associados com aumentos cada vez maiores na leniência da disfória ou na redução da intensidade da disfória.
Notaram isso? Isso não acontece com escolhas severas. Escolhas severas não tem como. Há uma diferença, tanto no valor quanto no tempo. Né? Aqui, ó, vai aumentando aqui, se fosse um gráficozinho desse nosso exemplo aqui. Então, aqui eu teria, por exemplo, aqui eu teria uma taxa de acúmulo de 50, 100, 50, 200. A gente poderia ter aqui 71 quilos aqui, 100 quilos aqui, 120, 128 aqui e 200 aqui. As minhas massas eu não projetei para ficar com isso, então não vai acontecer de ter uma quinta semana para talvez cair. Tá? Mas, de qualquer maneira, um exemplo, percebam que aqui coincide, aqui 86, aqui 100 e aqui 125. Então, percebam que, apesar de não ter conseguido fazer esse exercício aqui com vocês, isso acontecer, percebam que as taxas médias máximas de acúmulo chegaria um momento em que ela cairia, como cai lá, e cairia aqui também, como cai lá. Só que, no caso da instantânea, existe um ponto, no caso de severidade alta, que ele é muito mais estreito, onde as taxas se mantêm em níveis máximos, enquanto que na taxa média de acúmulo, quando vai diluindo o acúmulo ao longo de mais tempo, ela permanece em taxas mais elevadas ao longo do tempo. Que poderia, em tese, imaginar que poderia sustentar o crescimento ou o rebrote do pasto por um tempo maior, onde essas taxas médias continuariam máximas por um bom tempo. Tá certo? Só que nesse caso, a gente tem que começar a prestar atenção em outras coisas, além de manter taxas médias máximas, que teriam, por exemplo, uma alteração significativa em toda a estrutura do pasto, onde como, por exemplo, comporia de forma significativa esse acúmulo dessa informação. É clara essa diferença do que é instantânea e do que é a taxa de crescimento médio? Claro, instantânea todo dia. Então, como eu disse aqui, após um período mínimo de rebrota, a taxa média de acúmulo ela é relativamente pouco sensível à duração da rebrota. É isso aqui. Tá? Ela é insensível. Você não tem níveis máximos por mais tempo. Razão pela qual, então, a partir desse ponto em que você atinge esse momento, o teu olhar passa a ser voltado para uma questão mais de estrutura do pasto, em relação, particularmente, ao posicionamento de como esses estratos, que seriam potencialmente pastejados. Né? Essa é uma informação que eu deixo aqui, porque ela está dita que, de forma contrária à lotação contínua, de forma severa sobre a lotação fracionária, seriam muito pouco eficientes em controlar o desenvolvimento de colmos. Veja, principalmente se o intervalo de desflora for longo. Bem, isso é verdade. Se a desflora for longo, dependendo do tipo de pasto, você não bate. Vai colocar um elefante, por exemplo, com a desflora excessivamente longa, não tem como você controlar o aumento de colmo. Você não consegue fazer isso. Mas também dependendo do tipo de planta que você trabalha, com desfolhas excessivamente lenientes, lotação contínua, também você tem, eventualmente, para a mesma planta, esse processo acontecendo. Professor, por isso que tu falaste lá no início da aula da questão das gaiolas de exclusão, também, quando tu vem na severidade, se tu está numa desfolha mais severa, tu superestima. Se você tem plantas, né, isso está, eu disse para vocês, na 84. Quando você tem, que é a implicação no uso das gaiolas de exclusão para estimativa de acúmulo, que é um método que a gente mais usa para estimar o acúmulo dessa contínua. Quando você tem, por exemplo, pastos que são manejados severamente, muito baixos, e esse pasto apresenta plasticidade fenotípica para tolerar ou resistir
a esse pastejo, fazendo, por exemplo, estímulo ao perfilhamento, típico de plantas coloríferas, né? Porque tem planta que você passa esse limite, a feia, né? É uma planta que não tem essa capacidade. Ela não consegue aumentar muito a densidade de população do perfil dela até um limite de resistência dela. Né? Você não consegue fazer isso. Mas para plantas que conseguem fazer isso, fazer bem modéstia, né? Dentro do limite dela de resistência, ao estimular muito o perfilhamento na esfera severa, você finca aquela exclusão ali, ora, o que você está fazendo? Está excluindo aquela área do pastejo. Dependendo do intervalo que você faz gira a gaiola, você tem um crescimento dentro da gaiola que parte de um pasto extremamente perfilhado, muito perfilho, com alta DPP, que não sofre desfolha, que está crescendo sobre altos níveis de radiância, as folhas novas, que são as mais fotossintético-vegetativas, que não serão removidas no intervalo no processo de pastejo, e que, portanto, normalmente você superestima, sim, o acúmulo de forragem nesse tipo de planta, quando ela é severamente desfolhada, com o uso de gaiola de exclusão e pasto baixo. E o oposto é verdadeiro quando existe uma leniência extrema. E com leniência extrema, o que acontece? Você pega um pasto alto, fica com uma gaiola de exclusão, e aí, isolando do pastejo, essas folhas começam a crescer, sem ser pastejadas, e aí você começa a aumentar ainda mais a competição por luz. Lembrando da aula de ontem, começa a ter um mecanismo de compensação, um alto espaço que se acelera, e você começa a aumentar a mortalidade, reduz a densidade, e é não incomum, inclusive, dependendo do intervalo que você gira a gaiola, você começa a pegar acúmulo negativo quando esfolha as leniências. Porque a densidade cai muito. Então você faz uma escolha, às vezes, não muito boa dos pontos onde você aloca a gaiola em relação a uma área similar, que tem densidade similar, coisa similar, muito parecida e tal. Aí você vai lá, estima hoje o acúmulo, corta não sei o que, ou faz com um disco, calibrou um disco lá, médio, faz um disco aqui e tal. E depois põe a gaiola. Ora, acumula, alto desbaste opera, o passo fica menos tenso, mas você põe lá um disco de afunda. Aí é possível, inclusive, no cenário onde você certamente subestimar o acúmulo, ou em cenários extremos, você pegar acúmulo negativo. Continuando, e qual seria o ajuste? A gente pensar em tempo, O ideal seria intervalos de ocupação de gaiola muito curtos. Só que daí você pode cometer erros, né, próprio instrumento de massa. O mais curto, melhor. Mas, então, conviver com isso e discutir o dado com relação a essa limitação. Discutir com essa limitação. Outra maneira seria ter fluxo, que também tem as suas limitações. Fazer a estimativa acúmulo via fluxo. Esses dias, só para ilustrar, eu recebi um trabalho para dar parecer, que foi feito com não era do Brasil, onde as pessoas, os autores fizeram o seguinte, só para vocês entenderem. Eles usaram uma planta que era cortado olha só que interessante, como isso é emblemático. Tá? Vale a pena esse exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ninguém mexe com mim domingo, não, né? Não, vou falar um trabalho depois daí. Não é daqui, não. Mas olha só o que eles fizeram. Eles pegaram um pasto e rebaixaram ele a 4 centímetros, tinha um resíduo de 4 e tinha um resíduo de 8 centímetros. Eles chamaram de uma esfolha severa e uma esfolha ambiente. Era um instrumento em arranjo fatorial. Um fator era o resíduo e o outro fator era o intervalo de descanso. Então tinha isso associado com uma semana, 4 semanas e 8 semanas. E a mesma coisa com 8 centímetros. Olha só que interessante. Com 4 e 8 semanas, como é que eles faziam a estimativa do acúmulo nesse trabalho? Massa para hipótese, diferença de massa.
Tá? Então cortava em 4 centímetros, deixava crescer 4 semanas, cortava a massa pré, por diferença, esse era o acúmulo. Assim como com 8. Certo? Aqui também tinha 1 semana, 4 semanas e 8 semanas. Bom, o que eles fizeram? Como é que eles estimaram o acúmulo nesses cenários onde era rebaixado para 4 para 8, mas o intervalo entre os pastejos era de apenas 1 semana? Eles faziam o seguinte: chegava em 4, como com 1 semana você poderia não detectar a variação em massa, poderia ter muito erro, põe uma gaiola. Tá? Uma gaiola aqui com 4. Na primeira semana, numa semana seguinte, os animais rebaixavam para 4. Só que eles não estimavam o acúmulo. Eles estavam engaiolados na área básica. Aí eles iam estimar o acúmulo na segunda semana. 2 semanas depois, no outro passeio. Certo? Estou entendendo o que está acontecendo? Resíduo de 4. Primeira semana o animal pastejava, mas estava o pasto engaiolado, eles iam medir o acúmulo dentro da gaiola depois de 2 semanas. Olha, essa planta tem uma capacidade de emitir pontos de crescimento absurda quando ela é submetida a pastejo muito severo. Na hora que você isolava ela do pastejo por 2 semanas, o acúmulo explodia. Conclusão do paper: quanto mais severa a desfolha, maior o acúmulo do pasto. Aí eu falei: Pegaram a linha do passo. não, vai lá. Tem os trabalhos que mostrava justamente o amendoim, uma planta que tem um padrão de resposta morfológica muito similar ao trevo branco, quando a gente tem pontos de crescimento, como ele se desenvolve, muito parecido. Tá? Então, vê lá os trabalhos, principalmente tem os autores do MIC, trabalho com o trevo branco, essa parte morfológica, tudo. Vai ler esse trabalho do passo aqui, porque se você me concluir isso aqui, com esse método que você usou, não dá. Ou você coloca aqui as limitações do método, você vai me concluir que quanto mais severo é o pastejo, onde há evidentemente um problema metodológico que impede uma estimativa boa por conta dessa superestimativa, provavelmente de acúmulo que você teve, por não ter o acúmulo na primeira e for com relação à segunda, não dá, né? Entenderam o problema? Essa é uma questão que está resumida aqui isso bem recente. O trabalho a gente recebeu tem uns 3 semanas aí. Vai aparecer 4 semanas. Tá? Então essa é uma limitação. Veja, a limitação não significa que você não possa usar. É um método mais comum. A limitação diz respeito a que você tem que olhar para o dado, reconhecer esses problemas e discutir o dado à luz dessa limitação técnica, como qualquer outra técnica. Fluxo de tecidos, dá para fazer com rotação de fluxo? Dá. Só que tem que fazer uma estimativa muito boa das taxas os perfis que você escolhe, tem que representar a população. Quando você vai lá estimar DPP para multiplicar pelas taxas de alongamento do perfil individual, também essa DPP tem que representar bem o que está acontecendo no pasto. Os fatores de conversão para que você possa converter gramas por centímetro de alongamento que você mede, tem que ser muito bem estimado. Enfim, você tem que tomar cuidado com essas coisas também. Né? São as técnicas que a gente acaba tendo. Deixa eu fazer um comentário. Pode, claro. Por favor. No slide anterior ainda, esse raciocínio ele foi bastante usado para as comparações de rotina rotativa. Mas também, não nesse paper especificamente, mas em outro dele, ele usava também no exercício da lógica de qual era o momento de fazer desforma. É isso que eu queria o teu comentário. No caso do rotativo? Aí, na verdade, as questões especificamente entre a taxa de acúmulo médio e a taxa de acúmulo instantâneo, né? Esses dois processos acontecendo ao mesmo tempo, qual era o momento de você fazer seu pastejo? Na verdade, o Passos ele vai trazer à tona a própria lógica do trabalho do Brown e
e vai dizer que o momento seria aproximado daquilo que o Brogan entendia como sendo o IF crítico, né? Como sendo o momento de ser realizados fora. Onde seria as taxas de acúmulo máximo estariam em tese acontecendo naquele momento. Isso está no texto dele de 88, como momento para isso. No caso da ação contínua, seria com IFs normalmente mais baixos, né? Só que ele vai textualmente dizer isso, que isso deveria ser associado com passejos severos, para minimizar as perdas por senescência, né? E fazer aquela coisa que a gente discutiu já aqui, um conceito de colheita, uma alta colheita de massa, do passivo também, né? E não daquilo que é efetivamente acumulado. Isso é o que ele propõe no texto dele. E é essa a ideia. A gente nota que ele tem um buraco ali, digamos assim, de IAF. Isso, bem lembrado. Eu queria que explorasse isso aí, porque a gente tem que enxergar algumas coisas. Bem lembrado. Isso que o Paulo está dizendo é que quando o Passos faz esse modelo aqui, veja, ele salta de 1 em 1 para 3 e 4. Há um buraco, sem dúvida, aqui nesse processo. Então, ou seja, esse meio, esse 1 em 1, ele usa uma estratégias que sofrem de uma severidade excessiva, e ele faz um salto, que eu diria que é de uma leniência também muito grande. Não existe ali nesse dele algo que possa ser intermediário, que seria uma escolha mais moderada. Ou é um excessivo severo, ou é uma excessiva leniência, né? Ele não modelou isso considerando esses cenários de um IAF residual mais moderado. E se a gente for ver friamente, um IAF de 1 residual é muito pouco. E um IAF de 3 e 4 residual já é muito leniente. Já é uma leniência absurda. Normalmente são IAFs 3 e 4 em pré-pastejo, que a gente normalmente adota na maioria das coisas que a gente tem. E ele já parte disso como sendo IAF de resíduo. Certo? Então, a implicação disso, né? A implicação disso é que a ausência desse buraco aqui, por não ter qualquer coisa como um IAF de 1,8, 2, você já pega, por exemplo, taxas de senescência que são sempre muito altas, né? Você poderia minimizá-las, mantendo taxas de crescimento instantâneo também elevadas e possivelmente acelerando o seu processo de colheita, porque você atingiria taxa de crescimento instantâneo também, ó. Esse buraco, tá vendo? Aqui fica um intervalo absolutamente curto de desfolha. É como se você não tirasse o animal do vaso. Né? E aqui, daqui para cá, esse salto, tem um vazio aqui, tem um buraco, como o Paulo diz, onde você poderia trabalhar então, com um pouco de minimização de senescência, e com desfolhas um pouco mais moderadas do que essa, sem essa leniência, nem essa severidade de modelo de uma coisa. Falta justamente essa curva mais suave, né, com amplitude menor, taxas de crescimento instantâneas, mais suaves. E aí, só que eu já fiz sobre esse comentário, mas quando a gente. Só um dos experimentos do rotativo até hoje, a gente fez variar as medidas com as taxas de crescimento. Ah, vocês fizeram isso? E temos um dado só para textura. E a ótima taxa de ingestão, ela praticamente coincide com a taxa instantânea. Taxa instantânea máxima. Perfeito. O que eu diria que é a conclusão disso é você não usar taxa de crescimento máximo como critério de manejo, e sim a taxa instantânea máxima como critério de manejo. Porque para você esperar chegar na taxa média máxima de crescimento, aí você deteriora muito a estrutura, né? Então, quando você está na taxa instantânea, você tem praticamente só a produção básica de folha, assim, um mínimo de produção de compra. Em C4 seria um pouco diferente. Em C4 é a mesma coisa. A lógica é a mesma, né? É claro que pegar uma planta C4 muito espirituosa, você atrasando a rebrada, você complica mais com uma planta, com a pinga planta, é mais um complicador, né? Porque é um cômodo que você não consegue mais controlar mesmo. Mas
assim, mas no princípio, a gente fez o trabalho com o com a veia, com as eventos, a gente fez os cortes. Sim, a gente tinha cortes a cada 4 dias, assim, para ir monitorando a evolução da massa e calcular as taxas instantâneas, para ver, por exemplo, se as severidades altas, como é que elas... o que elas resultavam no processo de acúmulo. E foi impressionante, independente do passo, um passo perene, como foi, um passo anual, como veio, assim, bem, conforme você vai aumentando a severidade, você vai atingindo as taxas médias máximas de crescimento além da altura-alvo de manejo da espécie. Ou seja, para ter taxas máximas de crescimento, média, você precisa que o pasto passe da altura que seria o alvo, ou que seria a sua meta máxima. Ora, se você faz isso na prática, para esperar chegar esse momento, você colheria o pasto muito alto, com estrutura deteriorada, além de ter que esperar mais tempo para rebrotar, porque ao longo do ciclo reduz o acúmulo. Chegou a reduzir em 1/3 a taxa de acúmulo para aveia, por exemplo, quando a gente punha exploração, por exemplo, de 40% de uma meta em relação a 80%. Trazia, por exemplo, uma aveia de 25 para 15, por exemplo, tinha taxa de acúmulo de lá de 110 kg por dia. Então, trazia de 25 para 5, severidade extremamente severa. Além do acúmulo, a taxa de acúmulo cair para 50 quilos, eu ia encontrar a taxa máxima média de crescimento dela com 35 centímetros. Esperava isso acontecer para ver se de fato a gente podia confirmar a hipótese que quanto mais severa a folha, as taxas máximas médias de acúmulo ocorreriam sempre além de uma meta-alvo considerada aí a mais adequada para a produção de fase de consumo. Então você teria que esperar ele além. Ora, então se você colhe no momento que seria adequado, ele ainda não está na taxa máxima, nem instantânea, nem máxima. Então, ou você penaliza porque se deteriora a estrutura, ou você penaliza porque ele não está na taxa instantânea máxima. Então a soja severa, eu diria que como efeito de fator isolado, ela é o principal determinante de redução em acúmulo ou produção de forragem, como fator isolado. Bom, com relação a falar se tem vantagens, desvantagens de um método e outro, eu digo que do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista de capacidade de produção de massa, isso não existe. Pode existir uma facilidade, não dependendo de fazenda, de produtor, do sistema de criação, de operacionalizar o negócio. Existe uma alteração normalmente associada à densidade de população de perfis, principalmente em pastos que são severamente esfoliados. Rotação contínua, principalmente em folhas muito lenientes, por conta desse sombreamento excessivo, às vezes pode haver uma pequena redução da eficiência fotossintética pela manutenção constante de folha. Diferente da rotação rotativa, onde você faz a folha, entra a luz que ilumina e tem radiância para inclusive folhas que estão lá embaixo. Rotação contínua, essa dinâmica constante de geração e senescência de acúmulo de folha, faz com que folhas embaixo normalmente fiquem sempre em baixos níveis de radiância. Isso reduz, em tese, de acordo com o vaso, a eficiência fotossintética nesse cenário. E comparação entre esses métodos, diferentemente daquilo que a gente começou discutindo no começo dessa manhã, não é usando taxa de lotação como variável controle, intervalo de descanso como variável controle. Não, ela deveria ser comparada, se assim tivesse que ser, com base em um atributo de planta, de pasto. É assim que deveria ser. E quando a gente faz isso, aqui estão os cenários, tá? Que é a relação entre a taxa de acúmulo e o IAF médio, que vai ser a proposição do Bastos para, inclusive, se tivesse que existir alguma comparação entre métodos, é usar o IAF médio como esse critério. O IAF médio aqui entendido como, por exemplo, no rotativo,
um IF pré com um IF pós. Essa média teria que ser... Esse deveria ser o padrão de comparação. Então, por exemplo, o IF pré 4, pós 2 e IF médio 3. Então, manejo um passo assim. Se eu quiser comparar com qualquer coisa similar ao contínuo, deveria ser mantido também em 3 como IF médio, a manutenção dessa estrutura. Ou seja, tem que ser no mesmo atributo, que poderia ser o EAF, poderia ser a altura, por exemplo, também. Apesar que o EF, nesse caso em particular, ele traduz melhor, está dizendo de uma quantidade de folhas que é capaz de capturar, de trazer para dentro do sistema essa energia. Apesar de a gente poder, de certa forma, fazer uma analogia com a altura média, mas não diria que não seria muito prudente, porque pega um passo, por exemplo, de 20 e traz ele para 10, seria uma altura média de 15. Mas não necessariamente o IF médio de 20 e 10 é o mesmo do IF de 15. Não necessariamente. Mas seria uma analogia similar a isso. E quando você faz essa curva da taxa média de acúmulo em passos que estão em diferentes condições de F médio, quer seja de rotação contínua ou rotativa aqui com aqueles 1, 2, 3, 4, 5, sendo aquelas condições de Fs residuais, percebam que a taxa média de acúmulo, ela segue, conforme eu uso o IF médio, ela segue a mesma tendência de curva quando eu comparo a taxa média de acúmulo com IF médio do contínuo dessa linha vermelha. A tendência do processo, ou seja, com IF médio muito alto, tanto em lotação contínua quanto em rotativa, você tem reduções em acúmulo por conta do excesso de senescência. Lembrando que esse cenário aqui de 6 e 8 é uma leniência absurda, certo? Sim. Esse é um cenário que você tem, eu diria que é impraticável na prática no TIF, isso só modelado mesmo, tá? E F de 6 e 8, de 7? F de 7, eu diria que... Sim, mas não é só uma leniência extrema. Uma leniência extrema com a manutenção de um EF residual impraticável. É muito alto. Né? Então, de certa forma, a gente teria taxas médias máximas de acúmulo, com IAFs médios aqui, em torno de 2,5, 3, independente de método. Então, assim, quer comparar, diria Passos? Quer comparar? Compare no mesmo atributo. Tanto que passa a década depois de 88, quando passa a publicar esse manuscrito, você tem um certo esvaziamento, assim, na década de 90, ainda tem alguma coisa, mas em 2000 acaba. Qualquer tentativa de comparar, usando taxa de rotação rotativa, o Lemaitre, em 96, o texto dele, daquele azulzinho, mostrei para vocês, ele vai dizer categoricamente, olha, não faz sentido comparar esse troço mais, não já está resolvido desde que você tenha sempre um padrão de comparação baseado num atributo estrutural da planta, coisa que nunca havia sido feita. Comparava a seu bem-querer, a sua boa vontade. Tá? Então, o que acontece? Tem uma nova onda agora, de novo. Aparecendo de novo? Uma definição do grupo lá do BISC, aquele paper dele, que é um cara, o Richard T, que é da Texas A&M, certo? E ele, a lógica dele agora é que a gente não consegue ver a diferença porque nós não trabalhamos em escala de fazenda. Então, agora os movimentos são que a gente tem que a rotativo é melhor, mas não se percebe porque não tem a dimensão, né, de porteiros de 100 hectares, de 200 hectares. Então, hoje
ter experimentos com tamanho de Coteleira. coteleira menor. Para poder finalmente estar, digamos assim, entre Uruguai e Argentina, forte, recente, no sul dos Estados Unidos, nesse grupo lá. E é por onde eu percebo assim, que tem Um movimento. um novo, uma nova retomada do assunto. Tem um paper novo dele que modelou isso, inclusive, para essa história, ele modelou, mas eu tenho que ler mais calma as coisas. Né? É só para focar no assunto que agora tem uma nova chamada para esse assunto. Não sei exatamente qual é a lógica de mudar as coisas em escala, né? Tem outros fatores Dá uma que olhada atuam lá. em outras escalas. Né? Confesso que eu tinha abandonado, Não, eu tenho inclusive, o acompanhamento dessas coisas, porque ele publicou uma modelagem na Helicopter Systems, né? Isso foi um mês e meio antes. Parece forte para a gente. vou dar uma. Mas eu não tive chance de explorar. Eu só me ofereceu e eu tenho isso. Sim, sei como que é. As listinhas. E ele tem escrito também em revistas assim, mais técnicas, né? Que ele chama de diferença entre overstocking e overraising. Como diferenças são como eu sabia que existiam. Mas sempre na lógica do rotativo, então ele tem a densidade animal diferente da rotação animal. Dentro da lógica eu li, mas no texto técnico, para mim, ali não, porque eu li no texto técnico, não tem bastante comum, fraco. Mas a parte, esse outro do paper científico, é forte. Mas eu não posso dar mais detalhes agora, porque eu não li. Vou dar uma pegada nele. Mas a consequência é que hoje, nas linhas de pesquisa de Centros, como INTA, como INE, isso está entrando como um requerimento de experimentação. Tem que ver longe, assim, eu confesso que eu não consigo imaginar como a escala do tamanho do poder modificaria assim, os processos essenciais. Né? Possivelmente, é claro, se você pegar uma área de 100 hectares, eu imagino que estejam trabalhando com o mesmo tamanho de área para ambos os métodos, né? Porque senão você faz uma confusão aí também. Né? Uma coisa é pegar 100 hectares e distribuir 100 animais de hectares, ou pegar 100 hectares de 20 bilhetes e não rodar. E falar que uma coisa é melhor que a outra. Né? Nós estamos trabalhando com densidades instantes da rotação, são muito diferentes. Eu imagino que o rotativo possa ser melhor por conta de um atributo, na verdade, responde de maneira indireta a isso. Né? O que eu queria saber é o seguinte: eu ponho para rodar 800 hectares, com 100 hectares cada um de rotativo, e também coloco 100 hectares com contínuo. Aí não faz sentido pensar que poderia explicar alguma coisa, se houver alguma coisa. Senão você vai mascarar o tipo de. Entendeu? Mas eu tenho que ler também. Eu confesso que eu não conhecia essa abordagem. Vamos deixar até o assunto encerrado, igual você chegou a ver aquele vídeo do Alan Saber? Talvez. Do overraising, né? Do overstocking. O que você achou, Paulo? Não achei nada. Não, achei. Queria ter aquela. Queria ter aquele. Queria poder vender Aquele TED Talk. Né? Tem que começar a fazer TED, então. Eu ia vender dinheiro para os esquilos. Claro. Você fica no meio. Você vê, né? Tem um paper debatido. Sempre um paper batendo. Tem ele, tem um paper recente que eu vi, gente defendendo que chamam de manejo holístico, né? Regenerating rate. Isso, é recente isso. Eu olhei o troço assim, estava numa revista boa até, não sei e tal. Mas um pessoal da África do Sul, se não me engano, defendendo. Eu acho que ele tem uma universidade lá para a África do Sul só sobre esse pensamento. Tem cursos online, Não. sim, tem um site maravilhoso. Sério? Sim, Eu achei mega organizado. É todo um pacote muito tecnológico. tempo no Facebook deles. Isso é um problema, né? Porque
Você, Mas é sempre a mesma coisa com novas ferramentas e métodos. É o novo movimento. É sempre a mesma história. Isso existe sempre. mas é um tipo de pregação, no caso das poucas coisas que eu vi, pelo menos, é um tipo de pregação que não traz fundamento. É uma foto, isso aqui é assim agora. Não, você não tem uma ciência sofisticada para explicar a ideia, né? Sem contar que ele É porque fica no campo da ideia, né? faz muito Acreditar que É isso, né? Acreditar em ciência, que suporte aquilo. e ela sempre entrou forte na Argentina. É mesmo? Forte na Argentina, um pouco no Uruguai, forte na Argentina, um pouco no Paraguai. Tentou se associar com a Aliança Espacial. No caso do Brasil, da Aliança Espacial do Brasil, quando nós vimos, na hora que eu vi no site da Aliança Espacial o slogan, né, do lado seco, e eu estava como, ainda estou, né, vamos dizer assim, parte do comitê científico, né, eu falei, olha, estou abandonando. E no final foi o único dos quatro da Aliança Espacial, do Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, só o Brasil não tem o símbolo do Senhor na faixa. O resto já está tudo como se fosse participante. No negócio da conservação, né? Conservação de biomas, etc. É forte o negócio. No Paraguai, eu vi nos encontros dos ganadeiros a tecnologia, e vai lá no jogo descobrir, era tu rodar a cada 3 dias, a 3 horas. 3 horas. Mas Menos. esses dias também teve uma semana acadêmica da agronomia veterinária da Unidades. Quando a aluna me ligou para mediar ali uma palestra, e eu assisti a palestra, a palestra não é uma chave funcionária. Putz, aí foi dose não é mesmo? Continua, achei assim, já está. O interessante é essa destruição, né, que o Parsons fez na década de 80 e 90, né, com essas produções aí. A gente chegou a falar para eles, né, o Anthony Parsons era, só um engenheiro elétrico. Não poder estar Um engenheiro elétrico. Isso aí tudo é só Legal. uma cabeça. Modelos. Só raciocínio. Passos, ele desenvolveu isso aí quando ele estava sediado na Inglaterra, né? Hoje está na Massachusetts University, na Nova York. Um sujeito, falei pouco da biografia dele, um sujeito absolutamente genial, não tem nem o que discutir isso. Tem uma palestra dele na Curitiba que foi duro. Uma palestra dele lá que você tinha que assistir fingindo que você estava entendendo, para não passar idiota para os colegas. Foi mais ou menos assim, que naquela época, nós estamos falando de 1997. 99 foi aquela, né? 99 foi publicado, 99. 97 foi aquela em Viçosa. Aí teve 99 Curitiba, que o livro foi 2000, na verdade. Mas 97 só não era. Não vou me permitir comparar, 97 com 99. Sim, claro, não tem comparação. Mas naquela época a gente não tinha eventos internacionais na área de pastagens do Brasil. Tinha eventos como esse, em Viçosa, aí tu tinha 2, 3 caras lá, mas não um evento. Em 99 foi feito em Curitiba, por influência do Lebel. O Lebel, assim, nós vamos convidar os caras do mundo e nós vamos trazer para cá. Como naquela época a gente não tinha ideia da direção do que era trazer esse pessoal para cá. Aí vieram todos os toques do mundo naquela época. Você pegar aquele livro da CAB, os autores mais
invertido, trouxe outros dois. Então tem uma primeira palestra do John Hodgson, que abre assim, um pouco de palestra, etc. E aí a segunda palestra é do Passos. Olha que o Passos apresenta a palestra, assim, termina a palestra, e o público chocado, não é o público chocado, os outros palestrantes motivaram, se recolheram para refazer as palestras. E aqui trouxe, aí se falou para a gente, eu queria estar mais em cima do outro. Jerry Nelson, Hans Nieder, Laca, Parsons, Nené. Não. William Gordon. Vamos violência. E vocês acompanhando a plateia, entenderam? O Paulo não entendia, eu estava no meu segundo ano do mestrado. Esse vai estar acontecendo. Eu olhava o que ano de hoje. E aqui lá já era o livro da saber. Eu tinha trabalhado nos textos da vida. Aquele livro, eu já sabia bom aqui. O pessoal que estava assistindo, a gente não sabia, eu já tinha os capítulos. Mas eu vi o pessoal, apesar dos capítulos, eles refazendo as palestras. Eles vão no Brasil, chegar um encomendar lá em cima, né? E aí tinha aquela comunidade da época, das corrigeiras da época, que era forte, mas ela não estava acostumada. Preparado ainda. Ele era um momento assim, que esse desejo só os pesquisadores brasileiros, esse desejo, o outro estrangeiro, né? Mas de repente aquilo. Tanto é que depois do Domício e o Sila escreveram aquele evento como se fosse uma divisão de águas da pesquisa sim. de forma de cultura. Eles consideram, né, uma leitura praticamente do Domício, né, que tinha a visão mais aqui, e foram divisões de águas da pesquisa em pastagem no Brasil. A partir daquele ele quebrou uma série de paradigmas e levou, digamos assim, um nível científico, né? Depois até pela própria escola de Piracicaba, né? Uma renovação, digamos assim, da Viçosa, e depois outras escolas começaram a aparecer, né? Pequenas, mas fortes em outros lugares do Brasil, que não apareceram aqui. Isso era a escola do Brasil, que era a escola do passado. Então foi muito interessante, foi esse impacto. Foi impactante. Eu, na época, era aluno universitário, estava no segundo ano universitário, e eu fui num evento, mas era assim. Foi tudo muito chocante. Mas era espaço em particular, era uma traumatizante, porque você, quando o mestrado, se colocava. Os caras não estão entendendo nada dessa coisa. Não estou entendendo nada. Nada. Você pega o texto para ler, ele é complexo até hoje. Sim, é complexo. Não é assim. Não vou ler o Passo 2020, 1900 hoje. Não. Sentar. Né? Não é. Foi um evento que o Paulo falou assim, espetacular. Toda essa turma. Torna veio também, o Corey estava aí, o Cornette. Acho que quem no mundo na época estava. Acho que veio, né? Foi um evento memorável, né? Bom, pessoal, então isso aqui, ó, só para a gente. Isso daqui está plotado dessa maneira, que é justamente as taxas de fotossíntese bruta, crescimento e essa diferença. Respiração, da senescência, para aqueles diferentes cenários de IAFs, né? Então, você tem fotossíntese bruta menor do que com IAF residual 2, 3, 4, 5, 6. E o interessante dessa figura em particular, que é uma figura modelada, né, pelo Parsons, é que ela guarda uma similaridade
sensacional com a curva que havia sido publicada no mesmo ano, conduzida de maneira experimental pelo professor Rodson, em 93, em notação contínua. Então, isso daqui é a simulação de notativo para cada IF residual daquele. Então, você tem, com os IFs residuais aumentando, a fotossíntese bruta aumentando, a respiração aumentando, a senescência aumentando, onde o acúmulo, na verdade, ele é o resultado dessa diferença. Isso guarda uma similaridade nessa curva central aqui mostrada por Virgin Rodson com notação contínua, onde eles fizeram algo ligeiramente diferente à época, né? Que está no material, mandei esse texto para vocês, que é a manutenção de passos em diferentes massas de forragem, sob dotação contínua, 500, 1000, 1500, 2000, 2000, que produziu passos com diferentes alturas. Então, se me perguntaram ontem, por exemplo, o que é, por exemplo, um IAF de 1 em AZV imperino, F de 1 em AZV imperino, eu passo com 1,5 cm. Incrível. Então, assim, com variações em altura, portanto, variando de 1,5 até 8 centímetros, com área foliar variando também de 1 até mais ou menos 4,5. E o interessante é que, experimentalmente estimado em notação contínua, as taxas de crescimento, de acúmulo de folha, que é essa linha aqui, acúmulo de folha, conforme se vai aumentando a altura de maneira, a massa, o IF, com notação contínua, elas vão aumentando até atingir o máximo aqui, a estabilidade. Tá? E aqui você tem um aumento nas taxas de senescência conforme são manejados mais limites, de tal maneira que o acúmulo líquido, que é a diferença desse crescimento para essa senescência aqui, ela se mantém relativamente estável a partir de um dado momento. Existe um dado momento em que você mantém o acúmulo líquido estável. É claro que existe um limite inferior de resistência, quando passa colocado à prova, com uma severidade absurda, aonde você cai o acúmulo líquido. Mas você tem uma faixa aqui, onde o acúmulo líquido é relativamente insensível a essas alturas de desfoliação por meio de mecanismos compensatórios que vão existir. Lembra da aula de ontem, de compensação por densidade? Ou seja, eu aumento a altura de um passo contínuo, eu reduzo a densidade de composição de perfis de tamanhos maiores, com área foliar maior, fazendo mais fotossíntese. Então, esse mecanismo de compensação opera trabalhando para tamponar, de certa forma, uma faixa de alturas de desfolha onde o acúmulo líquido de forragem se mantém relativamente constante. Veja, acúmulo líquido de forragem. Isso você consegue trabalhar dentro dessa amplitude aqui. Tá? Veja, o fato de você ter amplitudes onde você consegue tamponar esses acúmulos líquidos de forragem não significam de maneira alguma que tanto faz, por exemplo, você manejar esse evento em 3 e 8, você vai ter um desempenho animal, isso aqui vocês estão mais carecas de saber do que eu. Tá? Você significa apenas que existe um certo tamponamento no processo de acúmulo líquido, uma faixa relativamente ampla de altura de manejo de notação contínua. A gente foi depois fazer isso na minha tese com braquiate, observou um processo similar, no TIFF acontece de maneira similar também. Esses processos são relativamente bem reproduzidos na literatura com produtos rogeiros, essa certa flexibilidade nos acúmulos líquidos. Né? Muito bem. Eu queria agora pedir licença para vocês, como disse, porque para mostrar, porque esses dados do passo aqui, que é com rotativo, essa modelagem que ele faz, a gente foi para o campo, foi medir
isso de maneira experimental. Né? Eu vou pedir licença para mostrar para vocês esse momento o que a gente fez e os resultados que a gente encontra quando a gente estabeleceu metas diferentes em pré-pastejo associadas com a mesma severidade de história, para manter, de certa forma, IAFs médios que fossem similares. Não foi o IAF que o critério, foi a própria altura. Então, a gente publicou esse ano, tá? Esse trabalho, e só para dar um pequeno consideração metodológica, a gente usou aqui, nesse caso, 4 tratamentos, em 3 repetições, e a planta modelo nossa foi o Curio. Tá? Então, o que a gente fez? A gente tinha 4 metas de altura. 25 pré, rebaixado na metade, 20 pré, rebaixado na metade, 15 pré, rebaixado na metade e 10 pré, rebaixado na metade. Ou seja, para que a gente fez isso? Para não ter nenhum confundimento quando você usa, por exemplo, diferentes metas pré com resíduo fixo. Porque daí eu criaria diferentes severidades, por exemplo. Eu queria que a severidade fosse a mesma, né, nesse protocolo. Uma tentativa, na verdade, de experimentalmente verificar se aquele modelo proposto pelo passo de manutenção de uma meta também de AFs, onde o acúmulo líquido seria constante, eu conseguiria observar isso, os mecanismos pelos quais o passo faz isso. Então a gente usou o Curio como modelo. Tá? Essa foto não deveria estar aqui, mas é toda aquela discutiu ontem, a questão de dinâmica populacional, estabilidades, índices de probabilidade de sobrevivência, longevidade. E como a gente faz isso, então, tá? Com esses desenhos marcados. Bom, vamos para o resultado. Então, foram 2 anos. Aqui são as taxas de acúmulo medidas por meio de cortes pré-COS. De novembro, dezembro até maio, até quando estava a primeira geada. Tá? Então, o que a gente percebeu aqui em 2012 e aqui em 2013. 2013 foi um ano um pouco pior, foi um verão mais ameno. A temperatura média do verão de 2013 foi 2 graus abaixo da média, abaixo do ano de 2013. Então, nossas taxas de acúmulo elas foram menores em 2013, de maneira geral, para todo mundo. Tá? Mas o que observa é que, independente de meta pré 15, 20 ou 25, as taxas de acúmulo elas foram similares entre 15 e 25, e 10 nos 2 anos sempre menores. 10 sentiu o negócio. Tá? Então não dá, não é uma meta possível, não é um troço que a gente colocou simplesmente a planta para ser testada em algo que a gente imaginava, hipotetizava ser um limite dela mesma, ela não conseguiria estabelecer nenhuma estratégia para compensar aquela severidade tão grande de história. Então aqui aquela relação que eu mostrei para vocês ontem, onde eu tenho tanto para 2012 quanto para 2013 uma relação inversa entre a densidade populacional de perfis e o peso médio do perfil, mostrando então quando falo aqui com altas densidades populacionais de perfis, normalmente associado com aquele espaço que fui mantido em 10 centímetros, mas de perfis pequenos, quando eu vou reduzindo a população de perfis em passos mais altos, isso acontece também no rotativo. Quando você pega um passo prédio com 10, 15, 20, 15, 25, eu tenho populações menores também, de uma maneira inversa, muito similar ao que normalmente a gente observa com rotação contínua. Tá? Aqui são as metas, os IAFs pré e pós-pastejo. Então, eu tinha IAF pré aqui em torno de 3, 4, 5, até 5,5 em um ano, no outro ano um pouco menor também, mas para as mesmas alturas, tá? E aqui os IAFs pós. E o interessante é que quando a gente faz uma relação entre o IAF pós e pré, independente da altura, você remove entre 2/3 a 3/4 de toda a área foliar, independente da altura que você colocar o seu lado unitário. Entende? Se colocar um passo de 10 para 5, eu removo deu de 67% até 71%. 72% de remoção da área foliar. Então, de 10 para 5, removo 70%, de 20 para 10, removo 70%, de 25 para 12,5, removo 70%. Independente de meta pré, a área foliar removida é exatamente a mesma. Tá? Pessoal, só voltando aquele gráfico. Tu chegaste a plotar com a meta do menos 3/2? Sim, é mais inclinado como previsto. Lembra o que a reta do menos 3/2 significava? Sim, no
potencial de atingir o máximo. Né? Uma reta, inclinação para os 32, o que significa? IAF constante. Se eu tenho IAF que variou, seria imaginado que essas inclinações não deveriam seguir a lei de Yoda em si, né? Mostrou. E não segue mesmo, tanto que a inclinação aqui, ó, não está aqui, isso está o... não, está aqui, ó, menos 2,2 em um ano e menos 2,7 no outro ano. Então elas são mais inclinadas que menos 3,2, porque de fato os IAF são variáveis. Então, entendeu? Elas só seriam próximas a menos 3,2 se eu tivesse um IAF não variável numa amplitude de alturas. Isso não acontece. E a gente mediu o fluxo também, só pôs a média dos 2 anos, para tentar explicar, bom, se eu tenho mais densidade populacional de perfilhos pequenos no pasto alto, ela poderia, em tese, compensar a redução nas taxas de alongamento de folha que a gente observa nele. Tá? Então, eu tenho aqui, qual é a taxa de alongamento de folha no pasto largo? 0,7. Aí aumenta o pasto, taxa de alongamento de folha aumenta, similar à notação contínua. Esse aqui é um dado clássico da notação contínua. Tá? 0,7, 1 e 3, alongamento foliar. Taxa de alongamento de colmo, pequenininha, quase imperceptível, porque 25 a gente não estava numa altura ainda onde tinha alongamento de colmo, e depois a gente usou 25 como limite, foi baixando de 25. Você não tinha um processo de alongamento de colmo de forma acelerada, não tinha nada muito alto. Né? E a senescência foliar também vai aumentando, conforme aumenta a altura do pasto, similar ao Birch 73, conforme ele aumentava as massas de forragem, os IAFs dele, as alturas dele. Quando eu combino a densidade populacional de perfilhos com as taxas de alongamento de perfilhos individuais, tanto para crescimento quanto para senescência de folhas, para ter um outro jeito de estimar, o que a gente encontrou foi isso, que é idêntico ao acúmulo obtido pela técnica de estimativa pré menos pós para estimar acúmulo. Ou seja, pasto baixo tem um crescimento pequeno, 10 centímetros no caso do Kikuyu, 15 centímetros eu já aumento, 20 um pouquinho mais, estabilizo aqui. Senescência com aumento linear também, isso é a média dos 2 anos, tá? De avaliação, onde o acúmulo também se estabiliza, assim como a gente havia estimado também de cortes de forragem, a partir de uma altura de 15 centímetros. Então, de 15 a 25 centímetros, desde que a desfolha seja moderada, ele não altera a taxa de acúmulo líquido nesse cenário aqui. Que é um resultado que, sim, o Pato já tinha modelado isso, tinha mostrado essa mesma nesse figura de retorno aqui. Ele vai mostrar isso modelado, certo? Você tem uma faixa de IAF, onde o acúmulo de forragem é relativamente insensível à explotação rotativa. O Birch Robson tinha mostrado isso com a lotação contínua, experimentalmente. E o que a gente faz foi também fazer isso de maneira experimental, só que com lotação rotativa. Percebam uma coisa que eu disse para vocês ontem. Se de 15 a 25 é uma amplitude de P, lembre-se de uma coisa. 15, 20, 25, eu tenho uma manutenção de acúmulo líquido associada com a mesma proporção de desfolha. Certo? Não significa que as taxas se mantêm as mesmas, independente das minhas severidades de desfolha. Não, é para desfolha moderada. Tá? Mas perceba uma coisa interessante. Esse aqui é o IAF médio de cada um desses passos. Médio. Então, no passo de 15 eu tenho um IAF médio de 2,6, e no passo lá de 25 eu tenho um IAF médio de 3,6. Um aumento de mais ou menos 30%, 35% no IAF médio. Se a gente olhar, vamos voltar aqui, desculpa essa confusão. Mas se olhar o trabalho com lotação contínua do Birch Robson, essas taxas de acúmulo médio, elas são insensíveis em IAFs, ó, entre 2, 3, também o acúmulo é similar. Então, quando eu disse para vocês antes de ontem
talvez tenha assustado vocês, que é um descolamento entre o IAF e o acúmulo. Eu estou dizendo que há amplitudes de IAF que mantêm taxas de acúmulo similares aos passos, quer seja notação contínua ou rotativa. E por que isso acontece, né? Por uma razão que eu estou batendo, tentando, a gente está falando com uma frequência desde quarta-feira. Porque esse passo aqui de 15, esse F médio de 2 a 6, tem quase a totalidade de suas folhas recebendo radiação solar e tendo taxas fotossintéticas altas. Enquanto no passo de 25, quando ele desfolha com resíduo menor, um pouquinho mais alto, ele começa a crescer, as folhas embaixo contribuem para o IF, mas apresentam redução da eficiência fotossintética. Então o IF se descola do acúmulo, porque eu posso ter amplitudes de AF, e devido principalmente àquela orientação foliar que a gente pode medir por meio do coeficiente de extinção, que a gente comentou ontem, em que você tem amplitudes de AF que mantêm taxas de acúmulo similares numa faixa que eu diria relativamente ampla de manejo, até o momento onde você põe a planta no limite de resistência dela. Aqui eu já não consigo mais compensar nada, não consigo mais emitir perfil, não tem como ter uma DPP a ponto de compensar a redução das minhas taxas de alongamento de folha de agricultura. Tá? Então, eu acho que, então, assim, uma mensagem por enquanto. Tanto rotação contínua como rotativa, eles vão fazer parte, na verdade, do mesmo contínuo de resposta. A gente vai ver isso depois, ali nos trabalhos do Wade, que são bem interessantes para isso. Tá? Os padrões de comparação que a gente vinha sendo usado até então, eles não são válidos para explicar a diferença dos métodos. Se tivesse que existir algum padrão de comparação entre eles, deveria ser usado uma característica que fosse de estrutura da planta, no caso de IAF, seria interessante, e que ambos os métodos eles apresentam amplitudes de metas de IAF, aonde o acúmulo se mantém relativamente insensível a essas metas, desde que não esteja associado às metas pré, no caso do rotativo, com desfolha severa. Porque aí você penaliza, você alonga muito a fase 1 de crescimento ali da curva de sigmoide de Brodmann. Tá? Então, elas são exatamente idênticas. Então, assim, isso daqui mostra pra gente que ela é relativamente insensível a isso. E essa figura aqui anterior do vaso mostra que elas fazem parte exatamente do mesmo contínuo. Não há que se esperar diferença no acúmulo de forragem quando ambos são comparados dentro do mesmo atributo estrutural do vaso, por exemplo, IAF, ou altura, que acaba integrando isso também. Tá? Esse atraso que em tese aconteceria entre o acúmulo de folha, principalmente em pastejos severos, associados com um retardo ou um atraso no início do processo de essência, levará o Bastos a dizer, lá em 88, que eu poderia, em tese, essa diferença aqui seria uma diferença em torno de 15% a 20% no acúmulo para o rotativo comparado com a mesolação contínua. Mas ele mesmo afirma que isso seria quase que impossível, essa diferença de ser detectada na prática, e que produzir isso a mais, além de ser só possível com desfolha severa, por causa desse atraso, não significa você colher mais também. Então, o próprio Passos, a Sheila Brent, outro que vai falar isso também, olha, na prática você não detecta isso, e se você produzir mais, não significa que você também vai colher isso que você produziu mais, ou seja, na prática não tem diferença alguma nos
processos, nas taxas de acúmulo de passo contido sobre esses 2 metros. O que muda é o jeito, ou a forma, na verdade, com que eles acumulam forragem, particularmente quando a desfolha é severa do rotativo. Eu diria para você o seguinte: quando a desfolha é moderada, o jeito é o mesmo. O processo de acúmulo de forragem em pastos sob lotação ou contínua ou rotativa, quando a desfolha é moderada, é idêntico. E isso é o que a gente tentou mostrar nesse trabalho. Quando você usa desfolha moderada, o processo é o mesmo no contínuo, é idêntico. É um processo de mecanismo de compensação, menos DPP, taxa de alongamento, isso aqui, a taxa de licença aumenta, uma coisa compensa a outra, ao longo de uma faixa você mantém um acúmulo relativamente estável. Mas e aí esses processos com um contínuo severamente manejado e um rotativo severamente manejado, não seria igualmente? Sim. O processo contínuo severamente manejado? E um rotativo severamente manejado. Se um contínuo e um rotativo com um pastejo elegante... Sim. Aí você está comparando dentro do mesmo, por exemplo, atributo, que seria o mesmo IF, parte, médio, 2. É exatamente isso que o passo vai dizer. O que você não pode querer é usar como ele, combinações infinitas de frequência e severidade e usar estratégias que não tenham o pasto como o ponto de partida, por exemplo, o integrador dessas comparações, né? Como IF ou altura. E esse resultado aqui, ele de certa forma, nos levou, nesse trabalho em particular, a fazer uma conclusão, que é o seguinte, que, bom, como é que a gente definiu a meta de 25? Eu particularmente, eu não tenho trabalhado com a luz como um critério, como variável controle no experimento. Eu não uso a luz como variável controle. Eu uso, eventualmente, um aparelho de luz para ter uma ideia, um número, algum número, né? E a partir disso eu uso a altura. Tá? Então, avaliando o Kikuyu, algumas avaliações, que foi já uma avaliação muito chata de fazer, porque o Kikuyu ele faz um colchão, então, uma simples variaçãozinha onde você põe o sensor, você muda tudo. Você muda tudo. Então, às vezes, você colocava o sensor um pouquinho para baixo, ele interceptava 95% da luz com 15 centímetros. Aquele colchão que ele forma de estondão ali embaixo. Aí você levantava o sensor um pouquinho do colchão, aí ele interceptava com 25. Então, fizemos várias medidas, então, em torno de 23, 22, 23, 24, a gente usou 25. Então, 25 foi o nosso limite. Vamos usar como limite 25. Se pudesse fazer um experimento, eu usaria mais uma altura. Seria um 30. Eu talvez eu pegasse um decréscimo na acúmulo líquido, que a taxa de senescência possivelmente aumentaria. Mas, enfim, aquela coisa que a gente fica pensando, quando chega no final você percebe que esse efeito é diferente. Tudo bem. Mas, de qualquer maneira, esse resultado nos levou a concluir, nesse trabalho, uma coisa mais ou menos assim, que a altura que é obtida por meio da luz como critério, a interceptação de luz como critério para a determinação de uma meta de altura, ela não deve ser interpretada como uma meta. A altura obtida por meio do critério da luz, da interceptação de luz, ela tem que ser interpretada como a altura máxima que você pode usar aonde existem alturas inferiores a elas que te permitem ter acúmulos similares numa faixa, eu diria, relativamente ampla. A luz, ela mede a luz, o que tal, deu tantos centímetros. Não. Aquilo é meta? Não, aquilo não é meta. Aquilo é uma altura máxima, no máximo é isso, pode ser dito. É a altura máxima abaixo da qual existem outras alturas, desde utilizar as escolas moderadas, onde a taxa de acúmulo é relativamente constante numa faixa ampla de maneira. Tá bem? Isso se o que importa é a taxa de acúmulo. Por exemplo, foi uma análise de acúmulo líquido, tá? Acúmulo de forragem, produção de pasto. A produção total aqui girou aqui para pasto 15, 25, no primeiro ano 12 toneladas de terra seca,
segundo ano em torno de 9, e nós tivemos um verão um pouco pior. Né? Para todo mundo. Uma produção de forragem muito similar. Daí as relações folha-olmo. É muito parecido porque a gente permitia que o animal tivesse acesso a um extrato que só tem folha. É claro que quando eu colocava um animal, por exemplo, no passo de 15, e a gente mediu o consumo, por exemplo, o consumo era de 3, 4% do dia. Quando eu colocava no de 20, o consumo ia para 2%. Então você não tem o mesmo acúmulo. As respostas dos animais nesses diferentes métodos serão, obviamente, diferentes. Como são em lotação contínua. Mesma coisa. Na verdade, ele está falando da mesma coisa. Os métodos eles são iguais, não existe exatamente diferença entre eles. Né? Os processos que explicam o acúmulo e as próprias respostas mais são similares. É um animal em lotação contínua manejado baixinho, é baixo desempenho, é mais taxa de lotação para manter aquele passo baixo, o desempenho cai, o consumo cai, manejo de mais alta lotação contínua, desempenho maior, mas para manter ele mais alto, manter taxa de lotação menor. Isso se aplica aqui também. Essa foi a ideia aqui. Muito bem. Tá entendido isso aqui, por enquanto, gente? Então, isso que a gente observou guarda uma similaridade com esses dois trabalhos que eu vou apresentar para vocês. Tá? As curvas são idênticas. Estão falando da mesma coisa. Uma coisa para discutir agora, por enquanto também. Vamos conversar. Uma discussão. São esquerdos hoje. O senhor Paulo de plano? Isso sempre muda. As pessoas têm medo. É. Aí, você. Putz. Eu quero ver tudo bem, eu quero ver se eles multiplicam dele são áreas contínuas. Hoje eu quero ver que parcela desse livro. Sempre tem que você vai querer sempre medir. Tudo bem, irmão? Quando a gente voltar, eu quero mostrar se começar isso agora, a gente vai alongar a discussão disso. Isso está muito pequenininho para mostrar, porque eu só tenho isso em tabela. A Fernanda já está assim, excruciando aqui com o PowerPoint. Né? Eu falei que eu vou contratar a Fernanda para fazer uma apresentação. Ela está vendendo. Ela estava vendendo por mim. Eu falei que eu mandava um buquê de flor para ela desse mesmo, e ela falou que cobrava $50 por slide. Eu tenho buquê de flor de pai, então. Mas ainda pela aliança CIPA, $50. Ainda pela aliança CIPA, né? O CNPJ, para planar fiscal, é da aliança CIPA. A gente vende serviços. Então, quando eu mostro uma tabela assim pequenininha, eu faço que eu odeio para a apresentação, são tabelas, grandes tabelas, eu não gosto de jeito nenhum, mas tem uma tabela ali que eu tirei essa última hora para discutir aqui alguns dados que eu vi, e que está para quem gosta de apresentações bacanas assim, você vai dar de cara, né? Você devia ser mais sempre. Mas sempre fazer os cursos de oratória, de apresentação.
mais com raiz, né? Nessa. Às 14 pode ser. Não tem sido, não sei. A gente tem aqui perto, porque é muito. O tempo é restrito, mas se tu quiser ir mais longe. Pode ser que está perfeito. Como é que está a idade? Eu acho que aqui, não, aqui eu acho não, nem tudo isso. Alguns tinham comentado que falou talvez que talvez chegar no tempo para se discutir alguma coisa de dado, alguma coisa de. Então, talvez a minha ideia era a gente interromper hoje já um pouco mais cedo, quem sabe a gente. 14 horas, então. 14 horas até umas 16 14 horas horas. hoje. Não sei se alguém viaja hoje ou não.